Olá, pessoal. Eu sou a psicóloga Renata Massalai, professora de psicologia, e hoje eu vim falar com vocês um assunto muito importante. Nós vamos abordar nessa aula de hoje sobre o código de ética profissional de nós, profissionais psicólogos e psicólogas. Esse código de ética que eu vou disponibilizar para vocês pode ser baixado gratuitamente no site do Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, eu vou aqui, primeiramente, compartilhar para a gente iniciar a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Então, lá vocês vão ter, né, o código de ética, né, conforme está aqui, que eu baixei do site do Conselho Federal de Psicologia, que foi realizado, né, em agosto de 2005. Nós vamos falar aqui as questões principais que envolvem o código de ética, tá? A gente sabe como que a profissão de psicologia está pautada muito na questão não só da legislação, né? A gente precisa estar sempre ser orientados e seguindo profissionalmente, tanto os alunos de graduação de psicologia, como nós profissionais, o nosso parâmetro de atuação, as nossas atuações são regulamentadas, são fiscalizadas, são orientadas por esses órgãos competentes que são o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia. Tá? O Código de Ética Profissional do Psicólogo, ele vai falar de normas, vai estar falando de procedimentos, tá? Da conduta que nós, profissionais psicólogos, temos que ter para o exercício da nossa profissão. Tá? Então, por exemplo, pontos, né, que a gente precisa abordar. Qual seria, no caso, a base do nosso trabalho como psicólogo? Né? Perguntas que vêm também, quais são os objetivos? Então, para a gente estar se questionando antes de iniciar essa aula. Quais são, então, essas bases da nossa atuação do psicólogo? Então, esse código vai estar respondendo essas questões. Segunda pergunta, né, para a gente poder pensar e contextualizar quais devem ser os principais objetivos do trabalho do psicólogo. Então, esse código vai responder essa pergunta para a gente. Qual a finalidade principal da psicologia? Quais são as competências aqui e atribuições e limitações também na nossa área? Como que nós, psicólogos, a gente deve se portar no exercício profissional? Quais as responsabilidades profissionais do psicólogo com informação e dados sobre o paciente, sobre os instrumentos que a gente tem de trabalho? E quais devem ser os procedimentos nossos, como os profissionais, diante, né, da cessação de serviços, por exemplo, quando a gente sai de uma empresa, sai de uma instituição, como que deve ser feito essa questão de sair, como é que vai ser realizado esse trâmite para um outro profissional ocupar, né, o lugar ao qual você atuava. Então, tem todas essas normativas, quais as penalidades também legais ali para o não cumprimento desse código. Então, essas perguntas, elas vão ser respondidas de acordo com todas as orientações e especificidades que estão aqui no nosso código profissional, né, do psicólogo, tá? O que a gente vai abordar aqui, vamos seguindo a página, né, adiante, lembrando, assim, que aqui o cunho muito forte que a gente observa dentro do Código de Ética é também prezar, principalmente a questão, né, dos direitos humanos, os valores aí socioculturais, essa questão toda vai nortear muito o nosso exercício profissional, tá? Então, a gente vai estar iniciando aqui sobre os princípios fundamentais, que vai estar na página 7, tá? Quem quiser me acompanhar. Então, quais são os princípios fundamentais que vai calcar o nosso trabalho como profissional psicólogo? A gente vai ter o nosso maior objetivo, primeiro aqui, artigo está reportando o quê? Que o psicólogo vai basear o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade,
da integridade do ser humano que a gente está ali, cuidando da saúde mental deste. Apoiado sempre, acabei de falar com vocês, nos valores de quê? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a nossa profissão, ela bebe muito da fonte dessa Declaração dos Direitos Humanos, do olhar como um todo, de não termos preconceito, de não agirmos com pré-julgamentos, mas a gente ser livre de julgamentos e, antes de tudo, ter a empatia, ter o respeito, ter a liberdade de escolhas, né? Liberdade ali da pessoa a qual você está cuidando e orientando, trabalhando a saúde mental, é não fazer nenhum tipo de ideologia, né? Seja político, partidária dentro do consultório, seja religiosa. A profissão nossa preza muito a questão dos direitos humanos. Tá? Então, é liberdade. A gente vai atender pessoas que vão estar vindo ali para buscar os serviços de saúde mental. A gente tem que ser livre de todos esses quesitos, né? Toda a nossa bagagem que a gente traz, de influências que a gente tem. É importante sempre deixar isso fora do consultório, tá? Porque nosso princípio tem que ser baseado em princípios de evidências técnica e científica, pautada na profissão da ciência psicológica. Tá? Ponto 2. O psicólogo vai trabalhar visando promover o quê? A saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Então, dentro da nossa profissão, a gente precisa ali trazer, promover a saúde mental. Então, o paciente que chega ali com depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, o que for, nós precisamos estar buscando trazer o que é a qualidade de vida para ela, que vai estar ali precisando da nossa atuação, né, do nosso auxílio, da ciência psicológica, do seu bem-estar. Tá? E a gente precisa eliminar qualquer forma de negligência, discriminação. Então, se há algum caso ali em que o paciente está sofrendo alguma crueldade, alguma violência, alguma opressão, algo que põe em risco a vida dele ou dela, a gente precisa, abuso, né, sexual, tantas questões aí que podem ocorrer no consultório, chegar de demanda, a gente não pode negligenciar esse fato. A gente vai falar isso bastante ali na frente, a questão do sigilo profissional, tá? A gente sabe o quanto que isso também é um importante princípio negociável, irrevogável, que é o princípio a gente está buscando sigilo, proteger este paciente. Mas existem casos, né, conforme o sigilo vem do artigo 9º, que vocês vão ver aqui no Código de Ética, mas o artigo 10 vai falar em casos em que pode haver a quebra do sigilo, que é no caso de violência, de tortura, casos ali judiciais, né, às vezes tem um mandato judicial e aí a gente, como profissional, pode dar as informações mais claro, sem detalhar ali sobre as questões terapêuticas. Então, tudo isso eu vou destrinchar mais nesse artigo 9º e 10º. Mas por quê? Nesse artigo 2 aqui, que está falando dos princípios fundamentais que vocês estão me acompanhando, fala isso. Então, entra um pouquinho nessa questão da quebra do sigilo. Então, a gente não pode ser negligente, chegar alguém ali que está passando um abuso, está passando uma situação de tortura, de violência, né, psicológica, física, o que for, que esteja agredindo os direitos humanos dessa pessoa por proteção a ela. Aí a gente pode, sim, negligência, né, paterna, ali, materna, de uma criança, então tudo que põe em risco, nós, como profissionais, podemos sim quebrar esse sigilo, levar os órgãos competentes, fazer os encaminhamentos necessários para as políticas públicas ali, que vão estar cuidando deste indivíduo, dessa criança, né, dessa pessoa que está ali sendo vitimada por uma situação que está violando o seu direito
né, humano. Então, isso a gente não pode negligenciar. Isso que o artigo 2 está falando. A gente não pode, de forma alguma, ver discriminação, ver essas explorações, violências, seja de qual tipo for, gente. Tá? E ficar alheio a isso. Ver no consultório, ver essa queixa, não faço nada. Não. É a nossa responsabilidade encaminhar para os órgãos, né, competentes ali nas políticas públicas para proteger essa pessoa que está em risco. Tá? Então, a gente não pode ser negligente. Tá? A gente tem que contribuir para eliminar qualquer tipo de negligência, qualquer tipo de discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, que for. Tá? O terceiro artigo, o que vai falar? O psicólogo ele vai atuar com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, a gente vai estar atuando juntamente o que é observar, não está alheio ao que está acontecendo na questão, né, política, a gente atua ali as políticas públicas que vêm, né, tanta importância de ação para promover a saúde, a dignidade das pessoas, da proteção da saúde mental, questões econômicas, né, também, social, a gente vai enveredar em várias vertentes que a psicologia vem para estudar os fenômenos e subjetividades aí, tanto na questão social, quanto política, econômica, cultural. A gente vê várias pesquisas, pesquisadores do Brasil que vai estar atuando aí em todas essas facetas para contribuir com a sociedade e também, antes de tudo, com os direitos humanos, com a saúde mental das pessoas. Tá? No artigo 4, a gente vai aqui reportando, gente, vamos acompanhando aqui comigo, o psicólogo vai atuar o quê? Com responsabilidade, por meio de contínuo aprimoramento profissional. Vai contribuir para o desenvolvimento da psicologia como campo científico do conhecimento e da prática. O que quer dizer? Nós, como profissionais, o Código de Ética lega esse fundamento. Eu me formei, mas é importante o quê? Fazer aprimoramentos, fazer as pós-graduações. É importante aqui as recomendações. A gente, por exemplo, se eu quero me especializar em avaliação psicológica, vou fazer um curso, uma especialização, um curso de extensão, ou uma pós só destinada para a área de avaliação psicológica, ou mestrado, se eu quero atuar na docência, doutorado adiante, porque quanto mais eu me capacito, mais a gente está fortalecendo a nossa atuação e nosso respaldo científico do conhecimento, melhor serviço de qualidade, né, para a população. Então, é importante a gente beber dessa fonte de conhecimento cada vez mais, fazer cursos. Eu quero trabalhar na área da psicologia do trânsito, então fazer especialização nessa área. Quero jurídica, eu quero a área prisional. Então, é importante para nos dar subsídio e sustentação na nossa prática, confiança, entrega de qualidade, para a gente promover isso, é importante atuar com essa responsabilidade de se especializar, se aprimorar sempre, gente, nunca parar de estudar, é isso que eu recomendo. A informação é tudo, ainda mais que a gente está aí, tem esse importante papel de cuidar da saúde mental, então, quanto mais conhecimento, mais a gente vai poder promover e ajudar este paciente que vai estar chegando ali no nosso consultório, vai estar chegando ali em diversos campos profissionais que a gente possa estar atuando. Tá? No artigo 5 aqui está falando o quê? Que o psicólogo vai contribuir para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então, a gente precisa, como profissional, é importante contribuir para divulgar mesmo o que é psicologia, o que pode ser feito, qual a nossa atribuição, a ciência psicológica, o que é a ética, o que pode, o que não pode. A gente precisa, então, o Código de Ética está falando aqui, contribuir para disseminar o nosso campo de atuação, tá? Tanto a questão ética quanto o nosso conhecimento prático aqui, teórico,
está disseminando isso à população, essas informações. Tá? Aqui no artigo 6º fala que o psicólogo vai zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Então, tudo que for botar em risco a nossa ética, tudo que for aquilo que estiver contra o que está aqui escrito neste manual que a gente tem de orientação na nossa atuação, a gente precisa evitar. A gente precisa, de forma alguma, atuar com aquilo que contrapõe o que está aqui vigente nesse código. Tá? Outro ponto também aqui no artigo, agora 8, pessoal, o psicólogo vai considerar a relação de poder no contextos em que atua e os impactos que essas relações, dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica, em consonância com os demais princípios deste código. Então, a gente vai observar o que nesse artigo 8º? Eu preciso analisar a empresa que eu estiver atuando, a instituição que eu estiver, na atuação de políticas públicas, onde eu estiver em CRAS, onde eu estiver na área jurídica, esporte, psicologia do esporte, aonde eu atuar, eu preciso observar essas relações que existem de poder, como que elas se estabelecem, o impacto que isso pode ter na minha atividade profissional. Tá? E sempre atuando com o princípio inegociável de não transgredir nada do que está aqui posto no nosso código de ética. Então, se dentro, por exemplo, eu trabalho numa instituição e ela quer saber de todos os casos ali que você atende ali na clínica, vamos dar um exemplo, quer que você passe informação de tudo. Como que a gente se posicionaria nisso, sabendo que no Código de Ética expressamente é errado você quebrar esse sigilo profissional, salvo nos casos no artigo 10 que fala de violência, onde o paciente ele tem um risco ali de suicídio, o paciente que sofreu violência psicológica está sofrendo tortura, abuso, seja emocional, seja também físico, nesses casos, ok, mas vamos dar um exemplo que não seja esse caso. Você está trabalhando numa clínica e ali na gestão eles querem que você passe de todas as informações de todo mundo que você atende. Isso é certo, pessoal? Olhando o código no artigo 9 que fala sobre o sigilo, que diz que é vedado a gente divulgar as informações ali que o nosso paciente está, principalmente pela questão de direitos humanos e também para a proteção daquele indivíduo que está ali, colocando a sua vida ali para você estar trabalhando a saúde mental, preservando a história deste sujeito. Vamos pensar aqui, com certeza não, pessoal? Então, quando tem situações, empresas, locais, instituições, onde for que você for trabalhar, que estiver pedindo atuações que são contra, nós temos que ser veementemente forte de dizer, peraí, não posso fazer isso. Na minha profissão é proibida eu abrir a vida dos pacientes que estão ali chegando para mim no consultório. Expressamente vedado. Tá? Então, o que eles requerem? Que a gente realmente venha se posicionar de forma crítica, não aceitando essas questões. Mas olha, Renata, se eu não falar dos meus pacientes, o meu gestor, minha gestora vai mandar embora. Melhor que você, assim, minha recomendação é saia. Peça até a demissão, mas não fique em um lugar em que você vai estar praticando exatamente o que é contrário que a nossa profissão requer, você cometer essa infração ética, porque você também vai responder por isso, eticamente, tá? Então, assim, e os nossos, os conselhos estão aí para regulamentar. Então, questões assim podem gerar denúncias e, assim, o psicólogo profissional responder por esses atos de infração. Mas eu só fiz isso porque senão meu gestor mandaria embora. Tudo bem, às vezes você aceitou a transgredir, mas você vai responder e vai sofrer as sanções que o código vai reportar, porque é um princípio inegociável, gente.
Você está cuidando de um ser humano e, antes de tudo, nós temos que respeitar a nossa profissão, fazer valer esse código, tá? Para organizar, orientar e, assim, a gente ter a preservação científica, a preservação da nossa profissão, tá? Com qualidade, com todo o campo científico de conhecimento e prático que a psicologia tem e se sustenta. Então, é isso que o artigo 8º remonta para nós. Na página 8, seguindo adiante, pessoal, aqui está falando, a gente falou sobre os fundamentos, né, da nossa atuação profissional. E agora nós vamos falar sobre as responsabilidades que nós, profissionais psicólogos, temos, tá? Quais são as responsabilidades? Então, no artigo 1 fala, são deveres fundamentais dos psicólogos, ou seja, qual é o nosso dever como profissional psicólogo? A linha A fala, conhecer, divulgar e cumprir, e fazer cumprir este código. Então, a gente precisa... Então, você, por exemplo, quer abrir uma clínica, um consultório. Minha orientação é deixe os códigos ali e divulgue o quanto antes. Para todos. Eu acho importante até para os nossos ali pacientes saber o que pode e o que não pode um profissional psicólogo fazer, até para que eles, né, venham saber posturas nossas de quê? De preocupação, de zelo com a nossa profissão. Tá? Então, a gente precisa, é dever nosso conhecer isso que eu estou explicando, ensinando para vocês com o código de ética, divulgar, que eu estou divulgando aqui nesse vídeo para todos terem esse conhecimento e cumprir. Tá? Conhecer, divulgar e cumprir o nosso código de ética profissional. A linha B do artigo 1 vai falar o quê? Assumir responsabilidade profissional somente por atividades para as quais esteja capacitado teórica, né, pessoal, teórica e tecnicamente. Então, por exemplo, eu me formei em graduação em psicologia e aí eu começo a falar para todo mundo, olha, faz a avaliação psicológica, né? Vou divulgar aqui meu trabalho, minha clínica. Ó, eu faço avaliação psicológica aqui para os pacientes. E aí vão dizer que você não estudou. Você só viu na faculdade, você não tem aquela segurança de atuar nisso, ou você se formou e, eu quero atuar na área esportiva, psicologia do esporte, eu quero atuar na área da psicologia infantil, da adolescência, mas eu não tenho ainda aquela, porque, né, dentro, na faculdade a gente vê de forma genérica, né, para a gente conhecer as diversas especificidades de atuação na psicologia, mas como no fundamento, né, do código, o que ele fala? A importância da gente se aprimorar, né, que a gente viu ali, né, nesses princípios que eu vi com vocês. É importante se aprimorar. Então, eu assumi uma responsabilidade a qual eu não tenho a competência ainda para fazer, eu não tive aprimoramento, eu vi só na psicologia, mas eu não me adentrei mais, não detalhei. Isso pode comprometer nossa atuação, e a gente, como profissional, vai responder por isso, eticamente. Então, é importante a gente assumir só aquilo que está competente a fazer. Então, se você quer, Renata, eu quero atuar na área da avaliação psicológica, então, por favor, se especialize, estude os testes, faça pós-graduação nessa área, né, faça os cursos dos testes, né, nas editoras credenciadas ao Conselho Federal de Psicologia, todas elas têm cursos EAD e dos testes também, né? Se alguém quiser ver de uma forma mais aprofundada. E aí, é só com essa segurança que a gente vai, antes de tudo, também proteger o nosso paciente que está ali, tá? A gente tem que pensar também no outro, tá? Qual é a imagem, qual é a marca que a gente quer deixar na vida do outro, principalmente como nós, como profissionais, tá? Então, gente, se eu quero atuar com a avaliação psicológica, eu vou me especializar. A minha sugestão não é, fiz a graduação, já vou começar. Mas eu posso fazer avaliação? Se você é formado, se você tem um CRP ativo,
né? Já tem sua inscrição no Conselho Regional de Psicologia, nada impede mais. É importante a gente ter a segurança e ser capacitado, né, como está falando aqui. Assumir essa responsabilidade só por atividade no qual estou capacitado. Então, para isso, se aprimore, faça cursos, tá? Quero atuar na área jurídica. Como você vai atuar na área jurídica se você viu superficialmente lá na graduação? Então, veja de forma mais específica, se alimente mais, faça uma especialização para você, assim, dar um atendimento de qualidade, garantir a proteção do seu paciente e, antes de tudo, o rigor técnico, científico que deve ter a nossa atuação, tá? Para não comprometer nosso serviço profissional. E na linha C do artigo 1 fala que a gente deve prestar serviço psicológico de qualidade, tá? Fundamentos muito importantes, em condições de trabalho digna e apropriada à natureza desse serviço, utilizando princípios, conhecimentos, técnicas que são reconhecidas, fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, por exemplo, eu, como profissional psicólogo, eu preciso atuar conforme, primeiramente, prezar pela qualidade e também utilizar o princípio que tem, as ferramentas que são técnicas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Por exemplo, de forma alguma a gente pode prescrever medicação, isso é vedado, só um médico pode fazer isso. Então, é um dos exemplos. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso como profissional. Posso fazer avaliação psicológica? Posso. Se você é formado, tem inscrição no CRP, né, tem o seu registro? Pode. Posso atender criança, adolescente? Pode. Mas sugestão, faça especialização em tudo, né? Se forme e faça especialização. Para dar, né, ter garantir essa qualidade de atendimento. Agora, aquilo que é reconhecido. Tá, no meu consultório, eu vou lá, vou começar a passar florais de bar. Posso? Não pode. Totalmente fora. Então, a gente tem que ver o que pode e o que não pode, para a gente garantir a cientificidade da nossa atuação. Tá? A linha D do artigo 1 fala que é dever também fundamental do psicólogo prestar serviços profissionais aqui, ó, prestar serviços psicológicos de qualidade, tá? Não, já falamos, gente. Vamos seguir aqui. Prestar serviço na linha D, profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós vivenciamos uma calamidade que foi a pandemia, né, do Covid-19. Então, a gente, né, até o Ministério da Saúde convocou vários profissionais para estar atuando, auxiliando. Por exemplo, quando ocorre desastres ali ambientais, por exemplo, barragens que se rompem, e aí devassa, né, vai ter luto, perdas. Então, o nosso dever prestar ali a nossa atuação profissional diante dessas calamidades. É o Covid, a pandemia, que a gente viu grandes índices de, né, depressão, síndrome do pânico, as pessoas tiveram que lidar com uma nova rotina. Isso tudo houve muito impacto na saúde mental, né, das pessoas, lutos, pessoas que perderam famílias. Então, é o nosso dever, diante dessas situações de calamidade pública ou de emergência, a gente está prestando serviços, tá? Sem visar benefício pessoal, tá? Sem me promover. Para mim, ali, prestar o serviço e atuar buscando, né, a preservar de forma universal os direitos humanos e a saúde dessas pessoas que estão ali envolvidas nessa calamidade. Na linha E, está reforçando o quê? É nosso dever profissional estabelecer acordo de prestação de serviço que respeite os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia, tá?
Então, a gente precisa fazer igual eu tenho, por exemplo, vou abrir meu consultório, eu preciso respeitar, ter uma prestação, fazer acordos ali de prestação de serviço, por exemplo, vou fazer contrato com o meu paciente, né, contrato psicológico, isso também está até a nova resolução de psicoterapia que abriu, que foi realizada agora, né, em 2022, é bem recente, fala dessa necessidade de a gente ter contrato, né, com o nosso paciente. Então, na linha E aqui do código está falando que a gente precisa estabelecer essa prestação de serviços que respeita o direito do seu paciente, do usuário, do beneficiário do serviço de psicologia. Então, a gente vai fazer um contrato pensando sempre no respeito, tá? Os direitos desse paciente que vai estar ali no seu consultório, tá? Ou na empresa sua, eu tenho CNPJ, eu presto serviço. Eu sou psicóloga que tem o psicólogo que tem empresa. Também, para qualquer fornecedor, o mesmo princípio vai reger. Cuidado, tá? Respeito essas pessoas que vão se beneficiar ali do serviço da psicologia, que vão estar ali usando seus serviços. O artigo 1 da linha F fala fornecer a quem de direito na prestação de serviço psicológico informação concernente ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Então, por exemplo, meu paciente ali, ele precisa ter uma devolutiva. Ele precisa ter uma informação ali, né, qual está sendo o seu objetivo de trabalho, lá na tua empresa de psicologia que você tem, se é, por exemplo, você faz consultoria de recursos humanos nas empresas, você trabalha com recrutamento e seleção, aplica teste psicológico para as empresas para recrutar talentos. Então, você precisa ali passar para as empresas, né, conforme os laudos ali que vai vir decorrente das avaliações psicológicas, falar ali a questão, as informações, né, concernente ao trabalho, por exemplo, a vaga exige que a pessoa, por exemplo, um assistente administrativo exige, quais as exigências? Tem que ter a nível de atenção qual? Médio, né? Como é que é a personalidade? O que a empresa espera desse indivíduo? Então, tudo isso precisa estar alinhado juntamente com as informações que você teve durante o processo de recrutamento e seleção, tem que estar juntado desde a sua entrevista de recrutamento e seleção até os testes, né? Todas as capacidades cognitivas, a personalidade, né? Raciocínio lógico, abstrato, as baterias que você utilizou, precisa estar colocando ali qual foi nível médio, superior, inferior, qual que vai atender a empresa, e a decisão, o gestor, né, que vai ter a decisão. Então, se você presta esse serviço para as empresas como profissional psicólogo, você deve fornecer, sim, ao gestor que está contratando o seu serviço, a característica desse candidato, né, conforme apoiado, sim, ao laudo psicológico, conforme os resultados ali que houve desses testes que você utilizou da bateria, né, de testes psicológicos para avaliar este indivíduo, tá? Então, a gente fornece essas informações e ali o gestor avalia qual candidato vai melhor atender a sua necessidade para a ocupação da vaga, qual ele abriu e te contratou para você selecionar, tá? Então, a gente fornece esses dados ali, né? O laudo ali explica para ele, né, toda o perfil profissional, todas as competências ali cognitivas, nível de atenção, memória, raciocínio, resolução de problemas, juntamente com personalidades, características deste profissional. Então, a gente precisa dar essa devolutiva, sim, para que né, o gestor possa tomar a decisão assim, por exemplo, da área jurídica, também fazer as avaliações e passar ali os órgãos competentes aquilo, né, que é importante, que veio decorrente a nossas ferramentas que são
científicas, técnicas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Claro, utilizando ali as ferramentas corretas, os testes que são alinhados a cada questão, né? Alinhados a cada necessidade. Sabendo que é nós, como profissionais psicólogos, é que escolhemos, né? Fazemos escolhas desses testes, fazemos a escolha do que vai ser melhor para cada caso e demanda que vai aparecer, seja na área clínica, seja na área organizacional, seja numa área escolar, da psicologia escolar, seja no sistema prisional ali, seja na área jurídica, o que for, tá bom? Então, a gente tem essa questão de fazer essa escolha do que é melhor, qual o teste melhor, isso é a resolução 09/2018, se eu não me engano, 09/2018 aborda isso, tá? Tá sobre avaliação psicológica, quem quiser ter mais detalhes. Então, a gente precisa fornecer a quem de direito essa prestação de serviço psicológico, tá? Então, o paciente chegou, eu preciso fornecer. Se ele pede um laudo, se ele pede ali a informação, o relatório sobre, a gente precisa prestar. A gente precisa informar para ele, para ela, as questões ali do seu trabalho, tá? O objetivo onde você quer atuar ali juntamente na promoção da saúde mental dele ou dela, tá? Então, vamos aqui, na linha H, falo que a linha G, né, que a gente está agora indo. Isso. Então, a gente tem que informar quem de direito os resultados decorrentes aí da prestação de serviço do psicólogo, transmitir somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Então, quem de direito aqui é o paciente, se a criança que eu atendo é o pai, a mãe é o responsável legal por essa criança que eu vou estar informando. Se tem a questão jurídica envolvida ali de guarda de criança, quem é o juiz ali que vai decidir, então você vai informar, né, a quem de direito ali o resultado decorrente da prestação de serviço psicológico, só falar aquilo que é necessário, só aquilo que é essencial, tá? Para o que for necessário para tomar de decisão. Então, por exemplo, a gente vai reportar ao juiz aquilo que é necessário, decorrente ali das avaliações, da anamnese, da entrevista que você fez, só aquilo que é necessário para que este juíza possa tomar decisão, tá? Que vai estar ali, né, decidindo sobre a situação ali do teu paciente, da tua paciente, tá? Então, isso precisa ser bem mesmo destrinchado, gente. Então, por exemplo, nas empresas eu vou informar quem? Se eu tenho um CNPJ, eu presto serviço para empresas de recrutamento e seleção. Né? Eu seleciono profissionais. Eu vou transmitir ao gestor, mas só o que é necessário. Vou manter sempre o sigilo ali, antes de tudo, mas só aquilo que é necessário. Por exemplo, o nível de atenção, como foi desse candidato que quer essa vaga de assistente administrativo, por exemplo, nível de solução de problemas, raciocínio lógico, como é que é a questão dos aspectos da personalidade, se sabe trabalhar em equipe, se é uma pessoa que sabe lidar com hierarquia, se é agressivo ou agressiva, se sabe controlar os impulsos, se é extrovertido, introvertido, sabe trabalhar em equipe. Todos esses pontos que são importantes, que vão ser decorrentes da avaliação psicológica, você vai escolher o teste adequado, né, a cada caso, a cada vaga, a cada perfil vai ter uma exigência, né, a qual nós, psicólogos, vamos fazer essas escolhas conforme essa resolução da avaliação psicológica nos fala, né, essa resolução 09/2018, a gente vai informar quem? Ao gestor. E ele, só o que necessário, que vai fazer a tomada de decisão, qual candidato vai escolher ou não. Assim como a questão do juiz,
assim como a questão do cliente, que está ali o paciente, tá? Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, o que escreve, porque antes de tudo a gente tem que proteger ali o nosso paciente, tá? A linha H fala orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviço psicológico e fornecer sempre que solicitado os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Então, o que que diz? Você fez ali a avaliação, você fez a anamnese, você fez entrevista com os pais e tem um diagnóstico ali, tá? Um exemplo que deu a depressão, né? Foi diagnosticado. O que que você vai fazer? O encaminhamento, encaminhar para o psiquiatra para fazer atuação e o psicólogo, né, para estar acompanhando, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Deu autismo ali na criança que você avaliou. Também vai pedir o pai, a mãe, para buscar um neurologista, um neuropediatra especialista em autismo, e assim este vai fazer um encaminhamento para o que? As equipes também multidisciplinares, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogos, pedagogos, tudo especialista na área, né, da análise de comportamento aplicada, para fazer a intervenção necessária, um bom prognóstico deste paciente. Então, é importante saber os encaminhamentos, estudar cada caso, saber qual é o encaminhamento necessário de qual profissional, para que a gente possa ali cuidar, preservar e ajudar esse paciente, tá? Então, também fornecer, vamos dar um exemplo que o psiquiatra vem e te pede, um médico ali, um laudo do paciente. O que você vai fazer? Vai fazer o laudo, vai, né? Entregar, está sendo acompanhado com o consentimento dos pais, claro, do responsável legal, né, ali que está sendo avaliado. Então, a gente faz esse trabalho integrado, tá? Com o consentimento ali do paciente, para que a gente possa dar o melhor prognóstico e qualidade de vida a este paciente na área psicológica e o médico na área da saúde, né, deste indivíduo, tá? E o que significa que o alinha aí? Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código. Então, a gente tem que ter cuidado, a questão da comercialização, aquisição, vou pensar os testes aqui, né, que são privativos de nós psicólogos, doação, guarda, como é que eu guardo essas avaliações, como que eu divulgo, né, a psicologia. Eu posso, por exemplo, tem uma resolução que sai agora só sobre a divulgação em rede social, tá? Então, que a gente precisa estar sempre, gente, ciente, lendo, bebendo a fonte do Conselho Federal, sempre está atualizando novas normas, e nós, como profissionais, temos que estar atualizados. Então, por exemplo, eu vou fazer lá no marketing, não posso ficar divulgando os pacientes, eu tenho que preservar o que é falado dentro do consultório, não posso falar isso nas redes sociais também. Então, a gente tem que zelar para isso, tá? A divulgar esses materiais nossos que são privativos, tem que ter muito cuidado, né? Não divulgar, tem que manter o sigilo, preciso zelar por essa comercialização dos testes. Eu vou comercializar com quem não tem um CRP ativo? Com quem não é psicólogo? Não pode, é vedado. Né? Como é que está sendo essa aquisição? Está sendo pelas editoras credenciadas pelo Conselho Federal de Psicologia? Tá? Como é que é essa questão do empréstimo de materiais que você tem psicológico? Como é que você guarda esses testes, essas avaliações, esses prontuários que você tem na sua clínica? Tudo isso, gente, muito zelo e de forma que protegida, blindando, não espalhando de forma alguma, mas preservando, guardando, primorando pelo sigilo profissional dessa pessoa que você atende. Tá? Então, muito cuidado com isso. Na linha J fala que nós precisamos ter para com o trabalho do psicólogo e de outros profissionais respeito, consideração, solidariedade e, quando solicitado, colaborar com este, salvo impedimento por motivo relevante. Tá?
Então, por exemplo, eu trabalho na equipe multidisciplinar, eu trabalho com outros psicólogos lá, eu tenho outros colegas, eu preciso sempre ter respeito, empatia, né? Trabalhar em equipe, se nas empresas a gente precisa, imagina nós, profissionais psicólogos, a gente precisa ser o exemplo disso. Solidariedade, consideração, tudo que a gente age com o paciente dentro do consultório, nossa prestação de serviço, a gente também precisa ser um com o outro, porque o exemplo fala mais, gente, do que 1000 palavras, tá? É o exemplo, as ações vão falar muito mais por si. Então, é o exemplo. Qual marca que eu quero deixar como profissional? Que história, que legado que eu vou construir? Então, isso também parte do como que eu vou agir com o meu colega de trabalho, tá? Para aprimorar o código, a gente, para fazer valer esse código, a gente precisa também atuar não só com os pacientes, mas também como colegas de trabalho, tá? Então, se é solicitado que eu colabore com eles, eu vou colaborar, tá? Salvo impedimentos por motivos relevantes. Então, vamos dar exemplo, que é algo que vai quebrar o sigilo profissional, então, não, eu não vou compartilhar, ok? Numa equipe multidisciplinar, por exemplo, a gente pode passar as informações, mas aquelas que não precisa passar tudo, é questão que mantenha só o que for estritamente essencial e sem dar detalhes, tá? Para que o fono, para que o terapeuta ocupacional, o psiquiatra, o médico que está cuidando desse paciente possa ali tomar as ações que ele acha necessário na competência profissional dele, tá? Então, o importante é a gente falar o quê? Sem dar detalhes. O que o paciente falou ali na íntegra, você não vai falar, meu paciente falou isso, isso, isso. Não pode. Até na escrita de prontuários, nos laudos, não recomendo a gente escrever ali o que ele falou, a gente tem que dar menos detalhes o possível, garantir a proteção do nosso paciente. Tá? E fazer se valer esse artigo 9º, que é a questão do sigilo profissional. Então, no caso, então, de equipe multidisciplinar, só o que foi essencial. Primorando o máximo, você tem que pensar muito o que você vai divulgar. E algo que venha preservar o direito humano, a vida do teu paciente que está ali sendo cuidado por você. Então, vamos lá na linha J, fala, ter como um trabalho psicólogo... Tá, já falei. Agora, a linha K, sugerir serviços de outro psicólogo sempre que por motivos justificáveis não puder ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo aos seus substitutos as informações necessárias à continuidade do trabalho. Tá? Então, por exemplo, chega uma demanda ali para você que você não, né, você não sabe lidar, não atendo casos de transtorno, né, TOC, obsessivo compulsivo, mas é porque eu não tenho essa especialidade, chega lá no teu consultório alguém assim, o que você vai fazer? Você vai encaminhar para um psicólogo ou psicólogo que tem essa especialidade, tá? Para que, e você vai falar, olha, eu estou com o paciente aqui que está com quadro de TOC, eu queria que ver se você pode, né, atender, eu posso passar teu contato, me permite se atender este caso? Beleza, você encaminha para outro profissional que tem essa especificidade no seu currículo, na sua formação, tem experiência em atender pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, tá? Por exemplo. A linha I, KL, a linha L fala, o nosso dever, então, levar o conhecimento das instâncias competentes, o serviço ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes desse código ou da legislação profissional. Ou seja, então, se eu estou ali atuando, eu estou vendo um colega, né, um profissional que está transgredindo o que está no Código de Ética, é o nosso dever levar essa denúncia ao Conselho Regional de Psicologia ou ao Conselho Federal, né? A gente levar isso para proteger a nossa profissão. Qualquer irregularidade, qualquer transgressão que está vindo à tona contra as diretrizes que são regidas neste código precisam ser levados de conhecimento. A gente não pode ser negligente, senão a gente está sendo cúmplice do erro do outro. Então, para aprimorar isso, fazer valer esse código, a gente precisa o quê? Verificar se tem provas,
né, soube denúncias pacientes, né, vieram ali, você está sabendo, correu, você já viu, presenciou algo, tem provas cabíveis. Então, é importante fazer essa denúncia para que o conselho tome as medidas cabíveis e a gente evite a nossa profissão ali ser atuada de uma forma equivocada, tá? Artigo 2, o que que diz, pessoal? O que que é vedado? O que que é proibido a nós psicólogos? A linha A fala: praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, por exemplo, você está atendendo um caso ali que a pessoa está sendo torturada fisicamente. Você vai ficar quieto. Você está sendo conivente. Você está sendo negligente com uma questão de tortura, que está ali pondo em risco a vida da pessoa. Então, é vedado, você precisa caminhar para os órgãos competentes das políticas públicas, né? Fazer todo o encaminhamento necessário para proteger a vida deste indivíduo. Tá? Não pode ser negligente a isso. Tá? Então, é vedado praticar ou ser conivente. Você negligenciar uma situação dessa, ficar quieto, não levar para os órgãos competentes, você está sendo conivente, está sendo agindo de uma forma negligenciadora com a sua profissão. Tá? A linha B diz induzir a convicções políticas, sou partido A, sou partido B, vote em X, vote em Y, jamais. Isso também é totalmente proibido, vocês estão vendo aqui. Filosóficas, né? Morais, olha, ideológicas, religiosas, você tem que seguir a religião X, não, eu acho que você tem que ser a Y, eu vim da religião tal, então acho que você podia seguir também. Muito cuidado. Isso é totalmente inaceitável na nossa profissão. O Estado é laico, a psicologia prega pela laicidade. Então, o tempo todo, a gente precisa tirar todos esses princípios ali, porque ali você está para colocar a ciência da psicologia. A cientificidade precisa ser assegurada. Então, nada de convicção política, nada de convicção psicológica, moral, ideológica, religiosa, de orientação sexual também. Por exemplo, olha, meu filho, ele é homossexual, quero que ele se torne heterossexual, você pode fazer isso? De forma alguma, isso é vedado, proibido, tá? Quem tiver ali, transexual, quero que mude. Não pode. De forma alguma, o profissional psicólogo poderá fazer qualquer tipo de orientação sexual, tá? Ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Não podemos. A linha C fala o quê? Utilizar ou favorecer o uso do conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, vou lá, taxa, a pessoa fez um teste psicológico e aí eu chego e falo, você, no seu teste de atenção, você deu abaixo do esperado, você não foi bem, não. Primeiro, está errado falar dessa forma. A gente tem, rotulando as pessoas, já está se falando de uma forma totalmente que não é profissional, uma fala totalmente discriminatória. Então, muito cuidado com isso. Porque aí você já está agindo de uma forma de violência psicológica com este paciente, com essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho o poder ali de fazer as avaliações, eu tenho um candidato que, poxa, gostei, eu quero que esse candidato passe. Aí eu vou lá no teste psicológico e faço de tudo, põe aquele laudo melhor possível para ele, porque eu estou privilegiando esse candidato, que para mim, eu quero que ele passe. Isso está errado, isso também é a forma de eu usar ali, manipular uma situação, usando a psicologia, meu instrumento, a avaliação psicológica, para prejudicar uma pessoa, favorecer outra em detrimento de outro. Então, assim, não pode, isso é extremamente inadmissível na nossa atuação.
Outro ponto também, gente, no artigo que fala sobre essa vedação do psicólogo, é proibido, letra D aqui, acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa em que os donos, gestores querem saber da vida toda dos pacientes que você atende, você tem que contar tudo para eles. Só de você estar nessa empresa, você está sendo cúmplice de uma transgressão ética, tá? Está favorecendo o exercício ilegal da profissão. Tá? Então, numa questão dessa, você nem entre num lugar deste. E até denuncie uma instituição que faça isso, para preservar o nosso código de ética profissional. Tá? A linha E fala o quê? Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviço profissional. Então, se eu vejo um colega profissional que está faltando eticamente, violando direitos, está agindo de forma totalmente falha, faltas éticas, eu ficar quieto, eu também vou responder por isso no conselho. Então, é importante o quê? Eu fazer cumprir este código de ética. Ir lá e denunciar, se é necessário. Tem provas? Ok, vai lá e faça a sua parte para não ser conivente com o erro. Página 10, F. O que diz na linha F? Prestar serviço ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujo procedimento técnico e meio não esteja regulamentado e reconhecido pela profissão. Então, por exemplo, eu sou psicólogo e eu faço florais de bar. Não pode. Né? Faço homeopatia para vocês. Totalmente vedado isso na nossa atuação. Então, eu vincular a psicologia com essas ações está totalmente fora do eixo. Tá? Cuidado com esses serviços que a gente divulga e faz, porque tem que estar sempre conforme os procedimentos técnicos que estão regulamentados na nossa profissão. Se não está reconhecido pela profissão, você já está errado, já está cometendo uma falta ética. G. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Daí vai, pessoal, prontuários, né? Declaração, laudos, relatórios que a gente faz profissional, que não tem, eu acho isso, eu acho aquilo, começa a falar pessoalidade, começa a rotular a pessoa, começa a usar termos pejorativos, não tem nada de cientificidade. Você responde pelo que está escrito ali, pela qualidade, pela fundamentação. Você tem que sempre escrever qual a fundamentação, qual teste você utilizou, qual a evidência, quais são as hipóteses. Então, em tudo a gente tem que ter fundamento científico, técnico, para principalmente proteger o seu nome como profissional também. Porque se você escreve algo que vai ali, né, comprometer, escrever algo que não tem nada a ver, um bom exemplo que você fala, uma hipótese diagnóstica não tem nada a ver com o caso, você errou, o médico vê e fala, pô, não concordo, esse psicólogo está errado, você vai responder por isso. Então, gente, cuidado com essa fundamentação, essa qualidade técnico-científica, que eu estou escrevendo, como que eu escrevo, tudo isso é muito cuidadoso para a gente garantir uma profissão que possa proteger os pacientes e também a você mesmo como profissional, tá? A linha H diz, intervir na validade e dignidade de instrumentos, técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Como eu dei o exemplo, quero que o candidato X passe, então eu vou lá, altero, faço ali o teste dele, pago com a borracha e coloco ele deu um médio superior no teste de atenção para ele passar lá numa vaga lá de nível operacional que eu quero que ele passe. Está errado? Eu estou intervindo ali nos resultados, estou enviesando dados, eu estou agindo de forma adulterando o resultado. Então, se eu escrever qualquer coisa mentirosa, que no teste deu X, deu que ele tem atenção média, você colocar lá
Por exemplo, não quero que ele passe. Vou lá e coloco que a atenção desse candidato foi inferior, sendo que o teste dele mostrou que foi na média. Você também vai responder por essa declaração falsa, tá? Não pode, hipótese alguma, pessoal. A linha I diz o quê? Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Isso também vai falar muito nessa nota de marketing que foi agora, né? Foi pontuada pelo nosso conselho, tá? Essa nota de marketing. Quem quiser baixar, tá lá na nossa... Tá lá no Conselho Federal de Psicologia, existe uma nota que fala só sobre a questão do marketing, tá? Que eu não vou entrar aqui, porque para a gente não fugir, que o assunto principal aqui vai ser sobre o código de ética. Então, não posso aqui induzir as pessoas a recorrer. Vem para mim, ó, chegar e falar, vem aqui, atenda comigo, vem ser atendido pela psicóloga Renata, vem cá, que aqui é maravilha. Não posso fazer essa indução. Muito cuidado com o marketing. Leia essa resolução sobre como a gente faz a divulgação na rede de internet, que isso o Conselho Federal colocou agora para nos instruir. Tá? A linha I diz, induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. A linha J, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Então, por exemplo, eu estou ali, eu tenho meu paciente, aí eu vou ter começo a distorcer ali, começa a ocorrer, por exemplo, o teu paciente começa a se apaixonar por você começa a se apaixonar pelo paciente, e ali vai quebrar todo esse vínculo, todo o objetivo, vai se perder totalmente o objetivo, tá? O ideal é o quê? Aconteceu algo dessa situação, interrompa, passa para outro profissional, e nunca, a gente nunca pode misturar as estações. A LCTA está para produzir, isso é antiético, também ter essas posturas, tá? Antes de tudo, ali, você está para zelar por uma profissão e fazer isso também é você quebrar todo o código de ética. Tá? Então, por exemplo, estabelecer esse vínculo, começa a trocar, o seu paciente dá flores, começa a te dar bombons, você começa a se apaixonar, começa a perder aquele objetivo terapêutico. Muito cuidado, você já está infringindo o código de ética, tá bom, profissional? Muito cuidado. O terceiro também, né? Por exemplo, você começa ali, atende terapia de casal, e começa a ficar só privilegiando ali a esposa na relação, o esposo, você começa mais a criticar o papel do marido, e começa, sabe? Cuidado, né? Ou põe para a esposa, ou privilegia o marido ali no setting terapêutico, que a esposa critica mais. Cuidado com essa questão, tá? A gente tem que ser neutro, a gente tem que ser um olhar científico, livre de julgamentos, livre de favoritismo, tudo isso impacta na sua atuação profissional e você está infringindo eticamente, tá? Até, por exemplo, também na atuação você vai atender sobre a guarda ali na área jurídica do pai ou da mãe, mas exemplo, você privilegia que a mãe fique, cuidado, que o pai fique, a gente tem que ser isento, temos que ter esse princípio da neutralidade, olhar o que deu os resultados na avaliação, e quem vai decidir é o juiz, não é você. Cuidado, que a forma como você escreve, se você está induzindo isso na escrita, na fala, você já está respondendo com falta ética. Tá? Muito cuidado. Outro ponto também, porque isso, né, já está interferindo negativamente na relação, ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam interferir a qualidade de trabalho a realizar ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, por exemplo, eu vou ser um avaliador na banca ali, e eu, por exemplo, vou prestar atenção, já trabalhei nessa empresa de concurso, já fui parecerista, já fiz questões ali. Vou dar exemplo que eu vou lá
eu quero trabalhar lá, quero, né, tentar o concurso nesse lugar de novo. Então, assim, se eu já trabalhei, se eu já tive uma atuação lá, isso já vai ter esse viés, eu já vou ter as informações, eu já vou ter as questões das perguntas do concurso na cabeça, porque eu vou ter sido parecerista, eu vou ter sido uma avaliadora ali nesse concurso, aí eu pegar e, por exemplo, eu mesmo me prestar a tentar entrar nessa empresa novamente, ou colocar vínculo, por exemplo, então, eu estou no RH aqui dessa empresa, e meu primo, eu quero colocar ele para trabalhar nessa empresa aqui, nessa multinacional. Então, como eu sou psicólogo, eu vou passar para ele ou para ela todas as informações dos testes, vou dar dicas desse teste, como ele passar. Não pode, porque isso você está afetando a qualidade do seu trabalho, você está priorizando uma pessoa, seu vínculo, né, pessoal. Tá? Ou profissional, uma amiga de trabalho está tentando concurso, então vamos favorecer, vamos passar para ela todos os testes para ela passar nesse concurso. Não pode, isso é proibido, tá? Ok? A linha também desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantém qualquer tipo de vínculo profissional. Por exemplo, eu estou aqui nesse lugar aqui, por exemplo, que esse lugar X eu tenho parceria, e eu falo, você vai passar seus pacientes tudo para mim. Todo o pessoal que é atendido aqui nessa clínica, vou dar exemplo, odontológica, clínica veterinária, não importa, outras atuações que for, na escola, eu vou lá e vou todos os casos na escola que você tiver aí de dificuldade, passa para mim, de aprendizagem que eu vou atender, como psicopedagoga. Não pode, porque você está o quê? Pegando ali o serviço, né, particular de outra instituição para o seu benefício próprio, tá? Então, não pode ser feito isso é proibido. A M diz o que, Aline M? Prestar serviços profissionais à organização concorrente de modo que possa resultar prejuízo para partes envolvidas, decorrentes de informação privilegiada. Então, por exemplo, eu trabalho numa clínica X e tem uma outra clínica concorrente Y. Aí eu pego pré-serviço para uma, depois vou para outra concorrente. Aí eu fico falando, não tem naquela outra clínica que eu trabalhei? Lá era assim, 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 assim. Passa, divulga tudo sobre a clínica que você trabalhou. Ou a área de RH, como você trabalhou como analista de RH. Não pode, tá? Então, você não pode prestar serviço aqui, profissional, organização concorrente, para prejudicar as partes envolvidas. Não pode. É uma conduta antiética, tá? Sigilo profissional em tudo, e principalmente onde você trabalhou, sigilo. Preze pelo sigilo, porque a sua imagem profissional está em risco também, você agir dessa forma. N é prolongar desnecessariamente a prestação de serviço profissional, aquela coisa que o paciente está ali, já está, por exemplo, para dar alta, que já está, né, bem emocionalmente, você já fez a avaliação, fez reavaliação, aí você está ali, não quero perder esse paciente que, poxa, ele me dá uma grana boa todo mês, vamos tentar enrolar aqui, enrolar ali. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é totalmente antiético. Você prolongar, se não há necessidade, está fazendo isso por questão de quê? Financeiro, seja qual for o motivo. Gente, é proibido fazer essa atuação. Não pode prolongar de forma desnecessária, tá? Você está ali prejudicando o seu paciente e vai responder legalmente por isso. Diz o quê? Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações, né? Ou vantagens, outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. Então, por exemplo, que eu sou psicóloga, atuo ali, precisando de serviço, plano de saúde. Por exemplo, que na clínica lá paga o valor X, né, para mim, para me atender, repassar do valor ali dos planos de saúde, eu vou lá e
recebo. Mas lá no consultório eu cobro um valor a mais. Falo, olha, lá ela diz que, né, você passou sua carteirinha aí do seu plano de saúde, beleza, mas, ó, tem um valor adicional, tá? Meu valor aqui vai ser X, a parte, não pode, tá? Então, você não pode pleitear, receber comissão, né, empréstimo, até doação, vantagem de qualquer espécie, além dos honorários contratados. Então, tem que ser aquilo. Se no plano de saúde vai te repassar X, você tem que ficar com o que foi acordado entre o contratante e o contratado, entre vocês nessa relação jurídica, tá? Então, muito cuidado. Assim como intermediar transações financeiras também, muito cuidado. A linha P fala o quê? Receber, pagar remuneração, porcentagem por encaminhamento de serviço. Também não pode. Ó, me indica lá. 5 pacientes você indicar, eu vou te dar desconto na minha consulta. Por exemplo, minha consulta vale R$100. Para você, eu vou deixar 80. Só se você indicar, cada 5 pessoas que você me trazer aqui, eu deixo R$80 a consulta. Não pode, tá? Você me encaminhou? Que legal! Então, ó, toma aqui, ó, vou te dar um pacote meu de sessão. Você vai ganhar um mês de sessão comigo. Não pode, tá proibido. A linha Q fala realizar diagnóstico, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviço psicológico e meio de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Nessa nova resolução, pessoal, da divulgação de nós profissionais, como a gente deve proceder na questão do marketing, nas mídias sociais que o Conselho Federal de Psicologia colocou agora, essa nota técnica, ela é recente, ela fala que a gente tem que ter ali nosso, né, nome e colocar ali o CRP, né, indicar. Se você é estudante de psicologia, você tem que colocar ali estudante de psicologia, tá? Você não pode colocar que é psicólogo, porque se você é estudante, você vai responder legalmente por isso. Se passar como psicólogo, sendo que não é formado, não tem o CRP ativo, é proibido, tá? Então, por exemplo, pegar depoimento dos meus pacientes, peço para eles fazerem vídeo e divulgar como que eles foram tratados, como que eles melhoraram depois da minha atuação. Não pode, tá? É proibido também, por exemplo, realizar diagnóstico, vou divulgar, eu fiz nesse paciente aqui avaliação X, e olha o que deu. Deu isso, mostra os resultados dele, exponho para o Brasil inteiro no Instagram, no Facebook. Não pode, tá? A linha Q diz, é proibido eu realizar diagnóstico, divulgar procedimento, resultado das minhas terapias ali em meios de comunicação, a forma de expor pessoas, não só pessoas, grupos também. Fiz intervenções em grupos, eu estou lá espalhando que em grupo eu tive de resultado, as empresas que eu fiz a consultoria, olha quantos aqui que ganharam, diminuíram o turnover, quantos que foram beneficiados com a minha atuação. Muito cuidado, não pode. Artigo 3, fala o quê, pessoal? O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, ou seja, a razão de existir, né, dessa instituição, a filosofia, as políticas, as normas, as práticas nelas que estão vigentes e a sua compatibilidade com os princípios e regras deste código. Então, se o princípio não bate, se lá nessa empresa você tem que falar de tudo, então você nem entre nela, vai para uma outra empresa que seja compatível, que esteja ali com a sua profissão, batendo com o que o Código de Ética exige. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se. Então, não, nem entre, nem pense em fazer o processo seletivo neste lugar, se este lugar fere os princípios do nosso código, tá? E, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Então, se lá tem psicólogo que fica aceitando privilegiar, passar informações, cometer qualquer tipo de violência, tortura, o que for, você precisa denunciar ao Conselho Regional e Federal de Psicologia, tá? Artigo 4, pessoal, o que está dizendo aqui? Ao fixar remuneração pelo seu trabalho, o que o psicólogo tem que levar em conta na linha A? As atividades de emergência
não sejam interrompidas. Então, vamos dar um exemplo que você tem um paciente em risco de suicídio e você aconteceu uma situação na sua vida que você, né, não vai conseguir, você vai se mudar, vai para outro estado, você é psicólogo, perdeu parente, família, está sem condições de atender. Então, assim, se é necessário, o que você vai? Você tem que ter a comunicação da paralisação aos usuários, os beneficiários dos serviços que estão sendo atingidos, né, por essa paralisação, e não interromper. Ah, mas eu não estou com condição, psicólogo. Se não tá, passa para outro psicólogo, mas não deixa essa pessoa desassistida, tá bom? Comunique a ela como na linha B fala. E se você não tem nenhuma questão que te impeça de você parar de fazer a sessão, se você, né, tá tudo ok, você está atuando ali sem nenhum problema, não interrompa, tá? A gente pede para que a atividade de emergência não seja interrompida. Artigo 6º, fala o quê? O psicólogo no relacionamento com profissionais... Peraí, deixa eu botar aqui. Com profissionais não psicólogos. Como é que eu vou atuar? Estou numa equipe multidisciplinar, trabalho com crianças com necessidades especiais, trabalho com crianças com deficiência intelectual, paralisia cerebral, trabalho com crianças com autismo, o que for, tá? O que eu preciso? Aí eu tenho ali terapeuta, fisioterapeutas, eu tenho ali no trabalho multidisciplinar terapeutas ocupacionais, pedagogos na escola, fonoaudiólogos, o que for que você vai atuar, médicos, por exemplo, equipe médica. O que você tem que fazer nesse relacionamento com não profissionais? Não sejam da área da psicologia. São essas outras equipes aí que compõem. A linha A, encaminhará a profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação. Então, por exemplo, a criança tem ali uma hipotonia, tem uma dificuldade motora, algo que vai partir para a área da fisioterapia. Você tem que encaminhar ele para a fisioterapia. Tá? Tem uma dificuldade na fala, uma praxia, que é uma área tão voltada ali, né? Fonoaudiólogo, vou lá, beleza, não fala, a criança tem atrás de linguagem, encaminha para fono. Tem uma praxia da fala, encaminha para fono. Tem dificuldades sensoriais, não se alimenta ali, só come um tipo de alimento, tem um transtorno alimentar, o que eu vou encaminhar? Para o nutricionista e também para o terapeuta ocupacional para ver essa questão sensorial, dessa seletividade, para ele traçar o perfil sensorial dessa pessoa e trabalhar, para desensibilizar, né, para tirar tudo isso que tem feito essa pessoa ter essa dificuldade toda de alimentar. A linha B, compartilhará somente informações para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe de preservar o sigilo. Então, eu atuo numa equipe multidisciplinar. Eu atuo ali com esses vários profissionais da área de saúde. Eu só vou falar o que é essencial para o quê? Visando ali a qualidade do meu serviço prestado, visando ali informações para qualificar o serviço, ou seja, mostrando ali informação que vai qualificar o serviço prestado, ou seja, foi feito tal terapia ABA, por exemplo, tantas horas, nela trabalhamos as atividades de vida diária, trabalhando atingir as habilidades iniciais. Então, você vai discriminar questões que vêm o quê? Utilizar a técnica, resguardar ali, você vai falar os procedimentos técnicos nesse relatório, mas resguardar a questão confidencial. Um exemplo que o paciente ele fale da sua vida. Você não vai botar isso no relatório, você não vai falar isso para a equipe, estou sabendo que esse profissional que a gente atende, esse paciente está assim, olha, ele me falou no consultório que ele está com essa situação, passou isso, ele até chegou a falar também isso. Não pode. Você está ali quebrando o sigilo profissional. Você só vai passar informações relevantes, informações em que, por exemplo, vai os outros profissionais importantes, né, atingir o alvo terapêutico. Então, você vai falar para o médico, estou trabalhando
essa criança com autismo, por exemplo, a obedecer comandos verbais. Ponto. Você não vai falar o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que a criança tem, o que ela não... Né? Você não vai falar as questões sigilosas que estão ali. Você vai falar o que é essencial e não vai dar detalhes da sua atuação profissional. Para médico, para terapeuta ocupacional, para fono, para o que for que atue com você no desenvolvimento dessa criança, desse paciente que você está atendendo. Você só vai falar o essencial. Então, por exemplo, se você falou que você está trabalhando para que ele ou ela obedeça comandos verbais, então o que acontece? Nessa equipe multidisciplinar que atua para o desenvolvimento da criança com autismo, vai trabalhar também em conjunto. Lá a fonoaudióloga vai trabalhar para que essa criança, ela, possa obedecer comandos verbais também lá na sessão da fono, assim como o terapeuta ocupacional, assim como o médico que está ali acompanhando essa criança, o neurologista, o neuropediatra, vai ver, que legal, estão trabalhando na área de obedecer comandos verbais. Então, ele vai ter essa informação e vai ver, bom, e vai fazer as orientações. Vamos trabalhar, então, o próximo passo, vamos ver quais habilidades mais que precisa trabalhar. Então, de acordo com a avaliação comportamental, que são protocolos que a gente utiliza, VB-MAP, APLS, são vários que existem na área do autismo para trabalhar a questão dos marcos do desenvolvimento, quanto que estão discrepantes, quanto que precisa alcançar, quais habilidades precisam ser trabalhadas, a gente extrai essas habilidades necessárias por meio desses protocolos comportamentais e escalas também, por exemplo, a Vineland, uma escala que a gente utiliza muito para ver esse nível de autonomia de atividade de vida diária e vários domínios aí da socialização, comunicação, da atividade de vida diária e autonomia desse indivíduo que tem autismo, que tem esses comprometimentos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o essencial. Estou aplicando esse protocolo para ver qual habilidade, ponto, que está precisando trabalhar. Protocolo do APLS. Você vai utilizar, estou aplicando o teste X para avaliar como que está a questão do QI, como que está o nível do QI, como que está também, as habilidades são preservadas e quais que estão prejudicadas na área do QI, na área das funções executivas. Então, você vai ali falar o essencial, você não vai falar a vida ali do paciente, você não vai lhe contar em detalhes a vida dele, você vai preservar a vida dele, vai falar o essencial para os médicos e a equipe multidisciplinar a qual você atua. Preservando sempre o sigilo. Artigo 7º. Diz que o psicólogo vai poder intervir... Epa, pessoal, dei uma puladinha. Opa, peraí. Peraí que a gente vai... Artigo 7º, vamos lá? O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações. Então, em que momento no artigo 7 fala que nós, psicólogos, a gente pode intervir na prestação de serviço de outro colega, tá? Quando? A pedido do profissional responsável pelo serviço. Então, por exemplo, se eu atuo sou psicóloga, você é psicólogo da sua clínica, e aí eu chego e falo, olha, então, eu quero te dar aqui uma orientação e tal. Então, se tiver a concessão das duas, da parte ali responsável pelo serviço, aí beleza, tá? Então, tem que ser consensual essa situação. O outro psicólogo tem que consentir e tem que ser pedido, tá? Pelo profissional que está responsável pelo serviço. Então, se eu sou responsável pelo serviço, eu vou falar, fulano, psicólogo, pode vir aqui, você me ajuda nisso? Estou com uma dúvida nessa situação, beleza, né? Eu acho que você acha que a guarda aqui desse documento, você acha legal colocar em qual pasta? Qual sugestão você acha? Né? A guarda do documento aqui, você acha que pode guardar nesse armário lacrado aqui, ou em pastas avulsas, trancadas no armário? O que você dá, qual o melhor? Então, ou seja, umas perguntas assim que não envolvam a questão de paciente, que não tem nada a ver com sigilo profissional, que não envolve a vida do paciente, questões às vezes que você quer rotineira ali,
Como é que faz? Você tem um modelo de prontuário? Como é que você faz o seu prontuário? Dá um modelinho para mim, tá? Como é que é o relatório? Me guia aí, o que que eu faço? Então, isso tem que ser a pedido do profissional responsável pelo psicólogo, tá? B, em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário de serviço, quando dará imediata assistência ao profissional. Então, por exemplo, você está vendo que outro profissional está causando, né, danos ali, não está tendo progressão, está vendo que essa pessoa não tem a qualificação necessária, está vendo que está trazendo risco ali ao paciente. Aí, ok, aí você pode intervir na atuação desse outro colega, quando está ali trazendo risco ao beneficiário, tá? Caso de emergência, por exemplo, tem um psicólogo que está lá torturando, fazendo mal para o paciente. Você viu isso? Então, aí você tem que intervir. Tem que pegar e imediatamente ali denunciar e intervir nessa atuação. Esse psicólogo não deixar ele mais atender essa pessoa, tá? Item C, fala, quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço. Então, só colocar aqui. Então, a gente pode intervir na prestação de serviço do psicólogo quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço. Tá? D, quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Então, por exemplo, se na metodologia da equipe que eu atuo ali, com o tipo de caso que eu estou atuando, permite, aí beleza, aí pode ter a intervenção de um psicólogo sobre a atuação do outro, tá? Por exemplo, ali sobre autismo, a área comportamental, a gente o tempo todo alinha o discurso, o que um está praticando, as ATs, acompanhantes terapêuticas, psicólogas que estão atuando na escola, juntamente com os objetivos de alvo terapêutico a ser traçado dentro da clínica, dentro de casa, o psicólogo que está ali atuando, fazendo as estimulações no ambiente externo, na área comportamental, com a aba, né, análise de comportamento aplicada, aí sim, esse tipo, por exemplo, de trabalho multiprofissional requer, né, essa intervenção da atuação do outro, claro, respeitando, sendo cordial, não se impondo, mas colocando que a especificidade dessa área no autismo tem essa questão de ser uma equipe multidisciplinar, um vai atuar em conjunto com o outro, para os psicólogos e as outras equipes multidisciplinares, né, que listei aqui, para alcançar o alvo terapêutico, tá? Respeitando sempre, não se impondo, atuando de uma forma sempre com saber trabalhar e equipe respeitar o próximo, ser cordial, ser colaborativo sempre, tá? Artigo 8. Para realizar... Ai, pulou aqui, pessoal. Eita, coisa maravilhosa. Aqui fala artigo 8. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deve obter autorização menos de um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. Então, por exemplo, você vai atender a criança, você vai atender ali, né, um adolescente ou interdito, a gente precisa ter, dentro do Conselho Federal de Psicologia, existe esse modelo, a gente pode baixar e seguir esse modelo. Até nessa nova resolução aí, que veio da psicoterapia, que foi entrada em vigor agora, em 2022, fala disso. Tem um modelinho ali também para atendimento de crianças. Tem que ter com consentimento de adolescentes ou entendido dos pais ou responsáveis legais, tá? A linha 1 fala, no caso de não apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes, tá? A linha 2, o psicólogo vai se responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Então, se não tem ninguém responsável, eu vou encaminhar ao órgão competente, ok? E eu vou me responsabilizar também pelo encaminhamento que se fizer necessário para garantir essa proteção integral dessa criança, desse adolescente ou desse interdido.
Artigo 9º fala que é dever do psicólogo respeitar, aí vai, hein, pessoal? Também sempre muito falado esse artigo, o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações que têm acesso no exercício profissional. O artigo 10 fala a questão da violação, a quebra do sigilo, quando que ocorre, as exceções, tá? Então, nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Então, a gente vai ver quais as situações, tá? Parágrafo único. Em caso de quebra do sigilo previsto no caput desse artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Então, mesmo que seja a questão, né, que existe o caso aí de quebra de sigilo, que às vezes vai ter que ocorrer, porque essa pessoa está sofrendo risco de suicídio, a pessoa que está botando em risco a própria vida, a pessoa que está sendo violentada, o que for. O que a gente tem que fazer? Tem que prestar serviço estritamente necessário. Você não vai falar o que ele falou, o que esse paciente detalhe. Você vai falar o que é estritamente necessário, priorizando muito o sigilo em tudo que você for reportar que foi essencial, tá? Artigo 11. Quando que a gente então quebra sigilo, gente? Quando no artigo 11 fala requisitado em depor em juízo, tá? Quando for requisitado em depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto neste Código. Artigo 12. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho, que foi o que eu pontuei. Vai falar o essencial, igual eu dei o exemplo ali, o objetivo da criança com autismo obedecer comandos verbais. Está falando o quê? De forma genérica, você não está dando detalhes ali específicos da situação, tá? Tudo para que os outros profissionais que atuam junto façam algo junto para potencializar mais ainda, conforme a metodologia ali, né? Conforme a ciência da ABA, né? Assim, a ABA é uma ciência, ela não é um método. Uma ciência que visa aí mudar comportamentos inadequados e é muito utilizado para intervenção no autismo, tá? Que dá bastante resultados, prognóstico de funcionamento social, de melhorias ali, de correção de comportamentos inadequados. Então, vamos lá. Então, ok, então na questão, nos documentos, então posso quebrar o sigilo o quê? Nas atividades de equipe multiprofissional, dando só a informação que é necessária. Lembra, prezando pelo sigilo ali na equipe multiprofissional. Artigo 13. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. Então, se eu estou atendendo a criança, o adolescente, o interdito, só vou comunicar aos responsáveis, aos pais, eu que sou dessa área infantil, trabalho com adolescente, o estritamente essencial para promover medidas que vão beneficiar e ajudar essa criança e esse adolescente. Então, lembrando, preservar o sigilo também ali, com os pais, com os responsáveis no atendimento da criança e do adolescente. Artigo 14. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica vai obedecer às normas deste Código e legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário desde o início ser informado. Então, sem falar, o nosso trabalho vai pautar, sempre no Código de Ética, mostra, coloca na tua clínica, no teu trabalho o código para as pessoas terem acesso, a gente divulgar e fazer cumprir sempre a nossa profissão, tá? Então, seja o meio de registro, observação, se eu vou fazer laudo, prontuário, eu preciso obedecer às normas desse código. Em tudo.
página 14, artigo 15. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por qualquer motivo, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Temos que ter cuidado. E essa anamnese? E essa entrevista inicial? E esses testes que eu apliquei? O que eu vou fazer? Esses laudos, esses relatórios, esses prontuários dos meus pacientes, essas declarações que eu fiz, né, profissionais, declaração psicológica. O que eu posso fazer? Então, vamos lá. A linha 1 do artigo 15 diz: em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Então, é isso. A pessoa foi demitida, foi exonerada do cargo, não dá, trabalha nos órgãos públicos, ou particulares, o que for. Então, se você vai sair, se você foi demitido, exonerado, o que for, você deve repassar esse material todo para o psicólogo que vai estar atuando no seu lugar. Ou lacrar também ali as anamneses, os prontuários, as declarações, os relatórios, toda a produção científica, avaliação, testes que você tem deve estar lacrado para posterior utilização do psicólogo que vai estar ocupando a sua função. Na linha 2 fala, em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo, então, tem que, por exemplo, eu estou numa clínica ali multiprofissional, por exemplo, não vai mais dar o serviço de psicologia. Então, você deve informar o Conselho Regional de Psicologia, que vai providenciar a destinação desses arquivos confidenciais. Então, todos esses atendimentos que você fez nessa clínica que não vai atender mais o serviço de psicologia, não vai fazer mais, você tem que informar o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Regional que vai dar um destino para seus arquivos confidenciais que você produziu durante seu atendimento. Artigo 16 diz: o psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Então, nessa questão de pesquisa, estudo, né? Para o desenvolvimento, para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologia, o que a gente tem que ter cuidado? O risco envolvido, né? Vou avaliar esse risco envolvido, tanto pelo procedimento, como a divulgação dos resultados, na hora que a gente faz pesquisa, né? Também, objetivo de proteger pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Então, a gente sempre no termo fala o quê? Que a pesquisa vai ser o quê? Confidencial, resguardar os pacientes, estudo de caso, o que eu for publicar em revista, sempre com consentimento, sempre submeter ao comitê de ética da instituição a qual você atua, ou da plataforma Brasil, né, ali submeter, que é a plataforma que vai liberar se está favorável ou não, olhar essa questão dos direitos humanos, olhar essa questão de risco, né, a questão do código de ética de pesquisa voltado a seres humanos, estudar isso para assegurar a proteção para todas as pessoas envolvidas na pesquisa, quanto os procedimentos, a divulgação de resultados, para proteger as pessoas envolvidas. Na linha B, pessoal, a gente tem que o quê? Garantir o caráter voluntário dessa participação dos envolvidos. Então, por isso que em todos os termos de consentimento é muito importante colocar que a pessoa pode sair na hora que quiser, se ela quiser deixar de participar, ela pode, interromper na hora que ela quiser, ela é livre para escolher se continua ou não, se quer ou se não quer, tá? Salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste código. Então, a linha C diz: garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. D. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados da pesquisa ou estudos. Então, essas pessoas têm que ter acesso a essa pesquisa que você fez, essas empresas que você atua ali com pesquisa na área da psicologia organizacional, tem que ter acesso, no CRAS, lá nos órgãos públicos, tem que ter acesso a essa pesquisa, onde você fez, na área de política pública, onde tem a área ali das medidas socioeducativas, onde atuar nos órgãos públicos,
tem que ter resultado, tem que explicar esse resultado, né, sobre essas pesquisas ou estudos, garantindo a voluntariedade, garantindo o anonimato dessas pessoas envolvidas na pesquisa, tendo esse código de ética e aprovado pelo, né, Comitê de Ética, pela instituição, pela Plataforma Brasil, pelos órgãos que vão ali ler e dar o parecer sobre a sua pesquisa, não fazer nada sem ter esse código de ética ali, sem ter esse comitê, perdão, de ética aprovado. Tá? Não pode nem iniciar a pesquisa sem ter esse comitê de ética aprovado. Garantirá o acesso das pessoas, grupos, organizações e resultados das pesquisas ou estudos após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. Artigo 17. Caberá ao psicólogo, docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidos neste código. Então, nós, psicólogos, professores, supervisores, a gente precisa esclarecer. Precisamos nós, o quê? Profissionais docentes, professores, informar, orientar, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e exigir de vocês, estudantes de graduação de psicologia, a observação e as normas que são contidas neste código. Artigo 18. O psicólogo não vai divulgar, não divulgará, não ensinará, né? Não cederá, não emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Então, eu não vou vender para uma pessoa que não é psicóloga, né? Se não tem o CRP ativo, não é profissional psicólogo, não posso vender teste para essa pessoa, não posso emprestar, eu não posso ensinar teste para essa pessoa que não é psicóloga, que, né, tem que ter o CRP ativo, tem que estar ali formado, graduado, certificado ali, que tem a graduação em psicologia, tá? Então, não vou, nem técnicas, né? Vou fazer ali, ensinar psicoterapia para essa pessoa, ela não é psicóloga, não posso, é proibido, tá? Técnica em grupo, vou ensinar ali para utilizar como é que faz a terapia em grupo. Não pode. Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, vai zelar para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições da base científica e do papel social da profissão. Então, por exemplo, nessa nota do marketing que fala sobre divulgações, que foi agora, né, outorgada aí pelo Conselho Federal de Psicologia, fala isso também. O que a gente escreve no Instagram, no Facebook, no que for página, blog, o que eu tiver, no YouTube, eu respondo pelo que está sendo falado ali. Eu respondo pelo que está escrito ali naquele relatório, eu respondo pelo que eu dissemino de conteúdo ali, tá? Então, eu tenho que zelar pela cientificidade, pelo meu papel social como profissional psicóloga, em toda forma, antes de fazer qualquer post, eu tenho que pensar nisso tudo, tá? Artigo 20. O psicólogo, a promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, ele vai informar o quê? O nome completo e o CRP, o número de registro, tá? Então, eu vou lá colocar no Instagram, no Facebook, no blog, o que for, meu nome completo, o meu registro, número de registro. B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possui. Então, se eu sou estudante de psicologia, eu não vou botar que eu sou psicólogo. Eu vou dizer, eu sou estudante de psicologia, ponto. Eu não vou falar, por exemplo, que eu tenho especialização em avaliação psicológica de porte de arma de fogo, para portador, né, de porte de arma de fogo. Não posso, porque eu não tenho. Se eu falar isso é uma mentira. Então, se eu falar algo que eu não tenho, também já estou sofrendo ação ética. C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que sejam reconhecidas ou regulamentadas. Então, se eu ficar falando lá que eu prescrevo medicamento, que eu faço floragem de base, que eu faço coisas que não tem nada a ver com a psicologia, que está totalmente proibida, está errado, não pode.
Eu só vou divulgar aquilo que eu posso fazer. Psicoterapia, individual, grupal, avaliação psicológica, relatórios, né? Então, enfim, eu vou pontuar os meus serviços, psicodiagnóstico, tá bom? D, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Então, vamos lá, ó, cada sessão tá R$100. Vem para mim, divulga lá um post, R$100 a sessão. Não pode. Proibido, tá? Não pode usar o preço do serviço como propaganda. Ó, vem cá, faz para mim 5 sessões, a última sai de graça. Paga 5 que a última te dou de graça. Não pode. Não fará taxação, não fará previsão taxativa de resultados. Seria o quê? Ó, vem comigo que eu trato sua depressão. Vem comigo que você, que tem autismo, vai ser curado aqui através de mim. Não pode, né? Primeira vez, está tudo errado. O autismo nem tem cura, e mesmo se tivesse, jamais poderia falar isso, tá? Não pode fazer essa previsão taxativa de resultados. F, não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Então, ó, por exemplo, vem para mim, né? Ou até mesmo, por exemplo, nas abordagens, a gente não pode fazer isso. Ó, a melhor terapia é a X, a outra, a abordagem Y, é horrível. Não vai nela não, que é horrível. Vem para essa área aqui da minha abordagem, que ela é muito melhor que a outra. Não pode, isso é errado. Isso fere o código de ética, tá? A letra G diz o quê? Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou propor coisa que a fonoaudióloga que faz, que é o terapeuta ocupacional que faz, sendo que eu não sou esse profissional, não tenho competência para fazer isso, não pode. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais, H. Quer dizer, vem aqui que você nunca mais vai ter ansiedade. Sua ansiedade acabou. Baixa no meu consultório, uma sessão só, já muda a sua vida. Está tudo errado, gente. Isso é divulgação sensacionalista, totalmente fora do que é cogitado para uma atuação ética na nossa profissão. Das disposições gerais. Então, vamos lá. O que acontece? Eu transgredi como profissional, psicólogo, e vocês também, estudantes que estão aí, ó, sendo futuros profissionais de psicologia, prestem atenção. Uma vez que a imagem é manchada, gente, é difícil recuperar e ter aquele olhar, tá? De antes. Então, a imagem da gente é tudo. Então, que marca nós queremos deixar? Vamos pensar nisso, como profissional, respeitando esses 60 anos aí que temos de profissão regulamentada no Brasil, a qual eu sou apaixonada. E eu creio que a gente tem que zelar por aquilo que a gente ama. A nossa profissão ela vem muito para ajudar muitas pessoas. E é importante a gente deixar uma imagem que está consonante ao que os preceitos desse conselho, né, do federal, regional de psicologia, o código de ética nos solicita, tá? Então, nas disposições gerais, artigo 21, vamos lá? As transgressões dos preceitos desse código constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais ou regimentais. A linha A diz o quê? Advertência, multa, tá vendo? Censura pública, quem fazer infração com o código de ética. Suspensão, a linha D, do exercício profissional por até 30 dias, ad referendo do Conselho Federal de Psicologia. A linha E, cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal de Psicologia. Olha só, gente, as gravidades. Já pensou? Você estudou 5 anos, aí, pum, perdeu, não pode mais atuar porque fez a infração ética cometeu? Pense bem, gente. Pense bem tudo isso, porque não é recomendado agir de forma ilegal, gente. Em qualquer aspecto, em qualquer profissão. Isso não é só para psicólogo, não é para qualquer pessoa. Vamos deixar a história de uma psicologia científica,
uma psicologia que, antes de tudo, prevê e busca os direitos humanos. E tudo que está escrito nessa regulamentação do Código de Ética. Artigo 22. As dúvidas na observância deste código e os casos omissos vão ser resolvidos pelo Conselho Regional de Psicologia, ad referendo do Conselho Federal de Psicologia. Artigo 23 diz que competirá ao Conselho Federal de Psicologia firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-la incorporar este código. Artigo 24 diz que o presente código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Psicologia por iniciativa própria, não pode mudar. O Conselho Federal de Psicologia pode atualizar o nosso Código de Ética por iniciativa própria ou da categoria, ouvidos os Conselhos Regionais de Psicologia. Artigo 25 diz que este código entra em vigor no dia 27 de agosto de 2005. Pessoal, quem quiser olhar e baixar na íntegra, é só verificar aqui, ó, no Conselho, na página, né? Tem o site, a gente tem, né, do Conselho Federal de Psicologia, tá vendo? Aqui tem o Facebook, tem o e-mail, comunicação@cfp.org.br, o Instagram, YouTube, ou seja, vários canais aí do Conselho Federal e o nosso também Conselho Regional de Psicologia. Busquem, naveguem pelo site, veja, para que a gente possa fazer e proteger a nossa profissão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É um prazer tê-los aqui. Vou pedir que ao final da nossa aula de Código de Ética, vocês preencham o termo, né, de que foi feito toda essa instrução, de que vocês estão cientes do que está regulamentado pelo nosso Código de Ética. Então, por favor, baixem aí em anexo o nosso termo ali de assinatura da ciência desse Código de Ética, no qual estou aqui instruindo, ensinando vocês para que a gente, assim, possa proteger a nossa profissão e também a gente possa estar atuando da forma ética e legal a qual nos compete, tá? Nas atuações onde a gente atuar e estiver, deixar uma boa marca, a marca da ética, da ciência, dos direitos humanos e da nossa legislação do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Só assinar o termo e me devolver. Pode me encaminhar novamente aí, tá bom? Podem assinar, por favor. E agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.